Nesse momento, para dar início, eu convido a professora Vanilza Santos Amparo, representando o sindicato. Fique à vontade, 10 minutos. Vocês querem mais? Pronto. 15 minutos, fique à vontade. Começo cumprimentando a casa na pessoa do excelentíssimo senhor Joidalio Santana, vereador, presidente, não é, dessa casa legislativa. Cumprimento aos colegas professores e professoras, na pessoa da professora Vanilda, presidente da APLP Sindicato de Apuarema, e quem me concedeu a palavra. Por fim, cumprimento em especial a comunidade geral, que se faz aqui presente, dando apoio, entendendo a nossa luta, a nossa angústia e sabendo que, apesar de atingir diretamente aos professores, essa problemática também atinge a todos, atinge aos pais de alunos, atinge aos alunos e principalmente atinge ao comércio local, porque mexe diretamente com a economia, não é? Com o enfraquecimento da economia local. Então, gostaria de parabenizar e agradecer pela presença. Bem, pessoal, eu sou professora, todos já sabem, nesse município, há exatos 23 anos de docência, não é? E todo esse tempo eu dediquei a estar na ativa, no trabalho. Atuei desde a primeira série até o ensino médio, também como diretora de escola e professora formadora. Tá? E assim como todos, né, de lá para cá, assim como todos vocês, a maioria de todos os professores que aqui estão, que fazem presente, nós participamos de diversos cursos de capacitação. Vários cursos de especialização, anos após anos e de forma continuada e ininterrupta. Tudo que nós fizemos de curso, de graduação, de especialização, de formação continuada, tudo isso foi retirado do nosso bolso com recurso próprio, não é? E de lá para cá a gente só tem feito isso sem nenhum incentivo do poder público municipal, apesar do nosso estatuto prever, apesar do nosso plano de cargos e salários prever a contribuição do poder público municipal. Em 2006, a APLP Sindicato, na época presidida por Maria do Carmo, formou uma comissão. Essa comissão, ela foi atendendo o disposto nesse documento aqui, que é LDB 9394/96. Nesse documento aqui, ele sugere, ele indica que todo município elabora o plano de cargos e salários, assim como plano municipal de educação, projetos políticos pedagógicos, né, lá em cada escola. Então, todo município deve necessariamente construir esse documento. E lá haviam representantes legais. Não foi o documento, que é esse aqui. O documento, que é esse aqui, é a Lei 180 de 2006, que é o Plano de Cargos e Salários. Também temos o outro, que é o Estatuto do Magistério, é a Lei 181, também de 2006, não foi feito de forma aleatória. Existiram representantes dos dois lados, representantes do professor e representantes do poder público municipal. Representantes dos professores, eu tive a honra de participar também da elaboração, assim como tantos outros aqui. Tinha também representando a parte legal dos professores, Joel, que muita gente conhece, a professora Dilma e uma comissão formada por professores competentes, professores que se dispuseram a pesquisar, a estudar, a compreender
profissionais do Poder Público Municipal. Os representantes da Secretaria de Educação, na época, enquanto a professora Zenóbia foi secretária de Educação, existiu uma comissão formada pelo setor financeiro da Prefeitura de Apuarema. Eles tiveram também a base legal, que foi o então, hoje o mesmo, doutor Sérgio Cafezeira, que é o atual advogado dessa Casa Legislativa e também do Executivo. Na época, em 2006, era o mesmo doutor Sérgio Cafezeira. Ele analisou, junto com contadores, junto com a equipe financeira, equipe administrativa, equipe pedagógica, todos. Foi analisado. Foram dias, não é, professor Júnior? Foram dias de estudo, de pesquisa, de previsão futura. Não foi feito nada de forma aleatória. Depois, esse documento nós trouxemos, encaminhamos à Câmara Municipal. Ela foi devidamente apreciada, analisada, e foi feito o decreto. E este decreto foi sancionado pelo então prefeito da época. Foi luta, mas nós conseguimos, não é? Caros vereadores, nós professores temos essa carreira que é garantida em lei. Não é invenção nossa. É garantida em lei, que é respaldado aqui na LDB 9394/96, o qual é respaldado na Constituição Federal de 1888. Então, todos os municípios do nosso país, ele rege a mesma cartilha. Não foi invenção nossa, não. Então, o Estatuto 181, de 2006, os quais foram decretados por esta Casa e também sancionados. Qual é o objetivo desse documento aqui? Foram dois objetivos primordiais. Primeiro, aumento da qualidade de ensino. Aumento da qualidade de ensino. Por isso, caros colegas, quando este ano houve a proposta para que terminássemos o ano letivo na primeira quinzena do mês de novembro, nós brigamos, nós dissemos não, porque a lei diz, esse documento maior aqui da educação diz que o aluno ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 200 dias letivos. Sugere que pode ter muito mais, seria muito melhor para a educação, mas pelo menos o mínimo 200 dias letivos. E precisávamos garantir esse direito. E nós conseguimos, não é? O outro fato que foi até encabeçado na época pelo professor Josimir, nós tínhamos uma cultura aqui de quando falecia alguém, era feriado. Nenhum outro órgão dava feriado, mas a educação dava. Nós primamos pelo que diz o documento, qualidade pela educação. E o outro objetivo diz o seguinte: valorização e profissionalização dos servidores do magistério, como aí ele vem aqui elencando, são 7 parágrafos do artigo 2º. O artigo 2º foi esse documento. Eu gostaria que vocês se apegassem, porque foi nesse artigo 2º, exatamente no parágrafo 2, que o poder público do Executivo, municipal, ele se pautou. Foi exatamente nesse que eu irei relatar. O primeiro diz assim: ingresso exclusivamente através de concurso público e prova de títulos. O segundo foi nesse que se apegou. Bom, todos os professores devem pegar e todos os demais colegas, para poder ler este documento. Diz assim: a progressão funcional, ela deve ser baseada de 3 formas. Progressão funcional, ou seja, o professor ele vai progredir financeiramente de 3 formas. A primeira forma, me lembro muito bem nas nossas discussões lá com o Joel, que vários professores aqui que estão aqui presentes estavam lá também, diz que o primeiro é titulação ou habilitação. Está lá nesse documento, no artigo 24, aí vai até o 26 discorrendo sobre o tema. Lá, como é essa por titulação e habilitação? O professor, ele antigamente era leigo, depois ele fez o
o magistério, quem não tinha magistério. Aí ele fez a graduação, ele passou de um nível médio para um nível superior. Depois ele fez a pós-graduação, ele passou para outro nível, ele subiu. Depois o professor vai para o mestrado também, ele foi. E o professor vai para o doutorado, e aí ele deve receber por isso. Isso é progressão por habilitação e titulação, são títulos. O segundo é a avaliação de desempenho, mas eu gostaria de falar desse no final, porque é essa que está a grande problemática. Então, tempo de serviço. O professor, a cada 5 anos e um dia, ele tem um reajuste salarial. Hoje nós falamos no professor, mas a lei diz que esse plano de cargos e salários deve ser estendido obrigatoriamente a todos os funcionários da educação. Todos. Não devemos regredir jamais, sempre progredir. Ainda tem mais gente para entrar nesse plano. E a avaliação de desempenho, caros colegas e caros vereadores, diz o seguinte, foi nesse que a prefeita se pautou e ela argumentou lá no artigo 27 que a avaliação de desempenho precisa formar uma comissão. A gente pode ganhar também por isso. Primeiro, forma-se uma comissão. Essa comissão ela é composta por representantes tanto da APLB Sindicato quanto do Poder Público Municipal, da Secretaria de Educação, e vai avaliar o desempenho dos professores. Aquele professor que se destacou, aquela turma que teve melhores resultados, aquele professor que fez projeto, aquele professor que é assíduo, totalmente nunca faltou, aquele professor que é pontual, ele também deve receber por isso. Mas o município nunca pagou, esse a gente nunca recebeu. Mas é esse argumento que a prefeita usa, é esse que é utilizado. Caros vereadores, nunca recebemos por este daí, por esse item, esse segundo item, por avaliação de desempenho. Ainda vamos brigar para receber, mas nunca recebemos. Os demais, sim, os outros dois, titulação, habilitação e por tempo de serviço. E depois, no documento, vem falando do piso salarial profissional, não é? Que se constitua de forma condigna. A gente ainda precisa discutir o nosso piso, não é? Que é uma discussão para ano que vem já. As vantagens financeiras em virtude do local de trabalho e da clientela. Quem sai daqui para a zona rural, por exemplo, vai trabalhar na zona rural, ele é lotado aqui no município, ele mora no município, mas ele foi deslocado para a zona rural, ele tem direito de receber um percentual de 30%. Se o professor ele tem na sua sala 3 crianças com necessidades educacionais especiais, ele também recebe 30%, porque parte do princípio que ele precisa se qualificar para isso, ele precisa de tempo maior, de pesquisa, de estudo, para atender aquele aluno que tem um atendimento, que precisa de uma necessidade diferenciada. E também é um estímulo ao trabalho em sala de aula. O professor que está em sala de aula, ele ganha diferente do que está na secretaria, porque em sala de aula ele tem uma vantagem de 11% por estar em regência, mas quem está em secretaria não recebe. Isso está no nosso plano, não foi inventado porque está na LDB. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento para este fim, o professor sempre tem feito, mas com recurso próprio. E a lei diz que o Poder Público Municipal deve ajudar, mas nunca fez. E a gente precisa ainda brigar por isso. Período reservado a estudos, planejamento, avaliação, incluindo na carga horária. Nós só temos período somente para planejamento. Na nossa carga horária não está embutida, é uma discussão que o Estado já está. Para ano que vem precisa ser embutido na nossa carga horária. O professor precisa de um aumento na sua carga horária para o estudo e a pesquisa. E se ele for sair para isso, ele deve ser licenciado. Então, pessoal, no documento que a prefeita... No decreto da prefeita, eu gostaria de me apegar rapidamente com relação às considerações que foram feitas, que no nosso pensar foram injustas. Ela diz que a primeira consideração é: considerando a necessidade de adequar e reaparelhar a distribuição dos recursos humanos da administração pública municipal, com o intuito de empreender e valorizar o servidor público do magistério. Aonde é que está valorizando aqui, pessoal? Você está tirando? Não há o intuito de valorizar o profissional do magistério. A outra consideração, ela diz: considerando a necessidade de zelar pelo interesse público, mormente no que tange a proteção do erário, através de gastos
gastos com o pessoal. Ela disse que está tendo muito gasto com o pessoal. E esse gasto é com funcionário público, com professor. E, pessoal, a gente sabe que a receita do Fundeb, 60% é destinado aos professores, 40% aos outros profissionais da educação. Não é? Nós sabemos disso. Nós sabemos também que a lei diz que quando a receita, não é, as despesas supera a receita, pode buscar recurso na União. Pode. Mas o prefeito, o gestor público independente, precisa provar que há necessidade. Precisa provar que está gastando realmente aquele valor destinado para o funcionário. Mas não consegue provar, porque não busca. Porque não consegue provar. Porque a gente sabe que o dinheiro da educação, a verba é a maior verba do município. É a cobiçada, é as meninas dos olhos, não é? De qualquer gestor público municipal. É a melhor verba. Porém, é a verba que é mais utilizada para outros fins. Por isso que não dá para a educação. Por isso que nós não aceitamos o argumento. Então, precisa mostrar para onde é a as diversas irregularidades, até então detectadas nas concessões e gratificações e equívocos nos cálculos das concessões de outras gratificações. Ora, isso é até uma piada pra gente. Porque desde que foi sancionada a Lei 180 de 2006, que é aqui o plano de cargos e salários, o prefeito na época era o senhor Washington. E ele fez o quê? Ele pediu um recadastramento. Todo funcionário traga seus títulos, provas e títulos do documento para ver a veracidade da documentação. Foi levado. Quem é correto, fica, recebe. Quem não é, infelizmente não é. A gestão passada do prefeito Raí aconteceu do mesmo jeito, foi feito o recadastramento. Nós estamos no final do ano, a prefeita tinha um ano todo para fazer esse recadastramento e não fez. Nós, da PLB Sindicato, fomos várias vezes em reunião com a prefeita, só fomos atendidos uma única vez por ela, cada dia tinha uma desculpa. Não montou uma comissão para avaliar esses títulos. Se tem alguém que está com título irregular, concordamos, deve ser revisto. Se tem alguém com títulos irregular, deve ser revisto, porém deve ser avisado antecipadamente que vai fazer o recadastramento, mas sem prejuízo no nosso bolso, pessoal, porque nós não temos culpa. E não está conseguindo se organizar. A culpa não é nossa, nós não deveríamos pagar por isso. Outra consideração. Considerando que é dever do gestor público zelar pela probidade de atos administrativos, pautando aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para zelar pelo bem administrativo, precisa ter transparência, precisa dizer que realmente para onde está sendo gasto esse dinheiro, esse recurso, 40% e 60%. Considerando a exigência oriunda do Ministério Público Estadual, através de ofício 297 de 12 de 2013, datado de 11 de dezembro de 2013, que dilata do senhor Lúcio Meira Mendes, que ora integra esse decreto. Porque, segundo aqui consta, fica subentendido, não fica claro, mas fica subentendido que o promotor, o doutor Lúcio Meira Mendes, envia um ofício à Prefeitura Municipal de Educação reclamando a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então precisa ser revisto para onde está sendo esse gasto mesmo, porque com certeza com a folha de pagamento não é. Sabe que a lei de responsabilidade fiscal, mas a folha está inchada, não é? A gente sabe, é sabido, mas eu nem vou comentar porque o outro colega vai comentar, não é? Com recurso do Fundeb, os vários desmandos que a gente tem conhecimento por aí. Não é? Mas o pessoal do Conselho vai lá a fundo essa semana averiguar pasta a pasta, então por isso eu não vou explanar a respeito disso. E antepenúltimo, ela diz, considerando que a lei 180, ela diz, que dispõe sobre o plano de carreiras e remuneração de servidores do magistério do município de Apuarema, em seu capítulo 3, seção
levando em conta as seguintes condições e fatores: aperfeiçoamento funcional, assim considerando a demonstração pelo servidor da capacidade de melhorar desempenho, atividades do cargo que ocupa, adquirem cursos regulares inerentes às atividades realizadas em instituições credenciadas. Considerando que a Lei 181, que é o Estatuto do Magistério, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público de Apuarema e dá outras providências, em seu capítulo 18, do aprimoramento profissional, afirma em seu artigo 87, a qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na carreira, será assegurada através de curso de formação e aperfeiçoamento ou especialização em instituições credenciadas de programas de aperfeiçoamento em serviço ou de outras atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários, em especial de licenciatura, com formação e de modalidade. Então, aqui nós já falamos. Se for questão de título, chame e faça recadastramento. A avaliação de desempenho não cabe. Inciso terceiro. E artigo 27. O inciso terceiro do artigo 27, que fala da promoção funcional de desempenho, diz assim: aperfeiçoamento funcional, assim considerada a demonstração pelo servidor da capacidade para melhorar, desempenhar as atividades do cargo que ocupa, adquirido em cursos regulares inerentes às atividades realizadas em instituições credenciadas. Mas aí a gente volta, porque a gente vê que o texto dela, ela se apegou naquela avaliação de desempenho, que não foi feita aqui. Então a prefeita está achando que a gente recebe a avaliação de desempenho. A gente não recebe, a gente nunca recebeu. A gente não vai receber, porque a gente vai brigar. A gente não recebeu ainda. Por fim, pessoal, eu gostaria aqui, neste momento, de parabenizar a participação da comunidade, dizer para vocês que nossa cidade está vivendo numa crise econômica de forma considerável. Todos os dias, todas as semanas, vão pessoas embora da nossa cidade. Muita gente vai para São Paulo. São Paulo não aguenta mais. Sumaré, o povo está chamando que é Sumarema agora. Não é mais Sumaré. Desde janeiro até aqui, foram 11 meses. 11 meses, cada mês 4 semanas. Toda semana, pessoal, todo sábado, pode ir na rodoviária Lindiquier. Está cheia de jovens de Apuarema. O que assusta é que antigamente só iam os jovens. Hoje vão pais e famílias. E o que é pior, mães de família estão indo também batalhar a vida. Não só pais de família, não é? Amanhã vai ônibus cheio, pessoal. Ônibus cheio. Lamentável que metade ficará lá. Metade ficará lá. A nossa educação, o nosso município sempre foi visto como um dos municípios que mais injeta jovens nas universidades públicas e particulares. E lá se destaca. Os nossos professores, 95% de nossos professores hoje são especialistas, professores especialistas em alguma área. São professores especialistas. Ainda precisa entrar no mestrado e doutorado. Pena que a gente não tem a valorização de um médico que é chamado de doutor, nem fez doutorado, por que chama de doutor? A valorização, o respeito, não é? Um advogado, nem fez doutorado, é chamado de doutor fulano de tal. Doutor só professor. Um arquiteto, um engenheiro e um professor, que ele passa horas e horas a fio estudando, não é? Então, pessoal, eu tenho orgulho de dizer, nós, professores, tirando do nosso bolso, batalhamos. Nossos alunos estão nas melhores escolas públicas lá fora, universidades, fazendo bonito. Eu sou exemplo disso, que eu botei realmente, nós botamos na escola pública de Apuarema. Tem uma filha na UFBA e outra na UES, tirando as melhores notas, e muitos outros têm nas públicas e particulares se destacando lá fora. Apuarema sempre se destaca. Então precisamos valorizar isso. Então, a gente pede também aos comerciantes que abraçem essa causa conosco. Porque será que Apuarema vai virar realmente um cemitério de pessoas, né, que por algum concurso não pode sair, o comércio ficando fraco, a economia ficando fraca? Será, pessoal, que o professor também vai precisar
professora Isa tem 20, vocês é que sabem, se ela... Só as considerações finais aqui que eu estou acabando. Então, gostaria de sensibilizar os vereadores que ainda tem a lei orçamentária para ser aprovada, que analise e pense com carinho. Porque estudar, que nós passamos estudando, perdendo noite, não é fácil, nem todo mundo quer. Trabalhar o dia todo, dar 10 aulas em um dia, e você não tem tempo de estudar, mas você precisa estudar e você tem que usar a noite, e você rola a noite, vai até 3, 4 horas da manhã, no outro dia você amanhece bamba para trabalhar o dia todo, porque você quer qualificação para você e seus alunos, não é? Não é fácil, e isso precisa ser valorizado, né? É uma pena que a prefeita, que é professora, que se diz professora, tem um título de professora, mas não tem a experiência da docência de sala de aula e não tem a experiência do estudo e da pesquisa. Nós chamamos para essa valorização. Leia pelo menos, prefeito, o plano de cargos e salário. Antes de me despedir, eu só queria fazer uma nota de repúdio aqui, que hoje de tarde nós estivemos de manhã no movimento aqui Paralisação, e aí ali na frente nós colocamos o carro ali atravessado, e os policiais que estão trabalhando no dia de hoje, que eu não sei o nome, eles vieram de uma forma muito arbitrária exigir, ele não exigiu, mas vieram multar os carros. O meu foi multado, o do professor Marquinhos foi multado, o do professor Márcio foi multado. O professor Márcio foi tentar argumentar, dizer que nós estávamos numa movimentação. Ele disse que foi registrado, foi multado mesmo assim, que tirássemos imediatamente o carro, de uma total grosseria. Eu quero dizer que também sou instrutora de trânsito, fiz um curso de instrução de trânsito recentemente, intensivo, e estou sabendo o que eu estou falando. Não é assim o jeito, foi de forma arbitrária. Registrar a minha nota de repúdio com relação a essa atitude. Assim me despeço e agradeço aos vereadores que assim abraçaram a nossa causa e se dispuseram a estar conosco aqui hoje. Em nenhum momento sentimos a oposição em estarem todos aqui. Quem não veio certamente não pôde por algum motivo. Então, abrace conosco essa causa, que essa causa é da comunidade. Muito obrigada.